Pessoal, boa noite, bom dia, boa madrugada. Esse é o Jobis Psi, um canal em que a gente aborda a deficiência de uma perspectiva mais existencial, mais emocional. E no vídeo passado a gente conversou sobre dependência emocional, amor patológico, que é quando a gente se torna muito dependente da opinião do outro, da aprovação do outro. Isso pode nos tornar pessoas inseguras, pessoas autoritárias, ansiosas. Isso nos coloca diante da possibilidade de sofrer relacionamento abusivo ou de promover algum tipo de abuso emocional, de vida em insegurança. Conversamos um pouco também sobre as origens, que muitas vezes isso deriva de um cuidado primário que não ficou bem resolvido para a criança. E teve algumas sequelas, algumas questões difíceis. Agora eu queria pegar tudo isso e colocar na mesa junto com a questão da deficiência. Mas eu queria deixar claro que eu estou fazendo isso com muito respeito, muita reverência e muita consideração por toda essa comunidade de pessoas diversas e por suas famílias e por suas histórias. Antes da gente conseguir chegar na pessoa, na dependência emocional, eu preciso muito chegar aqui na conferência da ONU que aconteceu, né, na Lei Brasileira de Inclusão, e no entendimento de que o adequado é dizer pessoa com deficiência e não deficiente. Isso é muito importante porque, ao mesmo tempo que eu preciso entender que a deficiência ela é biopsicossocial, ou seja, o modelo atual de compreensão da deficiência não engloba apenas o corpo com a deficiência. Ele vai compreender que essa deficiência ela precisa de uma realidade física, de uma realidade concreta para acontecer, um dado, mas ela também vai precisar de um diálogo com o ambiente e também vai requerer a atitude das pessoas. Então tem essa tríade para a deficiência se manifestar. Ao mesmo tempo que a gente faz esse recorte, a gente precisa colocar na mesa o fato de que, quando eu trago que eu sou uma pessoa com deficiência, eu estou colocando a minha humanidade na frente e estou restringindo essa deficiência a uma parte de mim. Isso é muito importante, é fundamental a gente ter isso na nossa frente. A gente veio por razões históricas, a gente veio de uma realidade histórica em que pessoas com deficiência não tinham acesso à escola, em que pessoas com deficiência não tinham de liberdades civis, em que era perfeitamente comum essas pessoas serem compulsoriamente afastadas de suas famílias por terem deficiência. Muitas pessoas não tinham proteção, né? Então a falta de próteses, de órteses, é muito comum a gente ver na história pessoas se arrastando pedindo esmola. Não era considerado possibilidade de educação, então a gente também não tinha uma profissionalização. Ainda hoje a gente tem uma baixa colocação de PCDs no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala que a pessoa tem uma deficiência e coloca a pessoa na frente, a gente quer resgatar? Não, porque a gente não chegou a ter de todo. A gente está lutando pelo status de cidadão. A gente está lutando pelo status de capacidade. Então, assim, me colocando como referência, não por ser a melhor coisa do mundo, mas porque eu posso falar de mim sem expor as outras pessoas e, enfim, é mais fácil, tá? Eu sou uma mulher cega. Então, quando eu coloco que eu sou uma mulher, eu coloco a mulher na frente, né? Eu estou afirmando os meus direitos reprodutivos. Eu estou afirmando a minha condição feminina. Eu estou afirmando
as minhas possibilidades todas enquanto mulher. Possibilidade de aprender, possibilidade de crescer, possibilidade de trabalhar, possibilidade de me relacionar com as pessoas, possibilidade de assumir responsabilidades e honrá-las. Então a gente precisa muito colocar isso na mesa. Agora, por quê? Porque a dependência emocional, quando vai se articular com a deficiência, tem o potencial, não estou dizendo que vai acontecer sempre, de nos tirar tudo isso. Então é uma coisa muito séria, que ao mesmo tempo que a gente tem que encarar com respeito, com seriedade, a gente também precisa trazer isso para cá. Então, a gente tem, por exemplo, casos de vários recortes, né, de que a pessoa com deficiência queria estudar, tanto DV quanto outras deficiências, não apenas DV, e a família proibia. Não vai estudar. Não vai estudar porque você não tem essa deficiência, então você não vai adiantar. Para que você vai para a escola? Você não vai aprender nada. Você não consegue aprender. Ou então a pessoa vai para a escola e a escola não assume a responsabilidade pelo seu ensino. Vai passando ela de ano para sempre e não se importa que ela não esteja aprendendo. Eu sei que a escola é sobrecarregada. Eu sei toda a questão dos professores, da educação, e eu respeito isso. E quando eu tô trazendo isso para cá, eu não quero pegar toda a responsabilidade e tacar em cima dos professores. Eu entendo que essa bomba estoure na mão do professor. Mas quanto mais nós não formos considerados como cidadãos, mais a gente vai entrar na escola sem esperança de aprender. Sem esperança de receber o mínimo necessário para o desenvolvimento integral, que a gente já falou no vídeo de desenvolvimento integral aqui. Então, a dependência emocional, quando aplicada à pessoa com deficiência, as mais das vezes vai usar a fragilidade inerente à deficiência para se estabelecer. Vai usar o desequilíbrio de poder que muitas vezes é gerado entre o cuidador e a pessoa que recebe o cuidado para se estabelecer. Mas atenção, isso é muito importante, muito grave, muito sério. Essa dinâmica ela não vai acontecer somente verticalizando do cuidador para a pessoa que recebe o cuidado. É possível ter da pessoa que recebe o cuidado para cuidador. Então, é possível que a pessoa que tenha deficiência haja de forma tirânica com a pessoa que lhe oferece o cuidado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando vai falar disso, para de repente não começar a vitimizar as pessoas, né, e revitimizar as pessoas. Então, pode acontecer nos dois âmbitos. Quando eu sou responsável por uma pessoa com deficiência, uma criança, um jovem, um adulto, e de repente eu começo a decidir sobre ela coisas que são dela. Coisas às vezes muito simples, mas coisas que vão ficando muito sérias. Eu decido com quem que ela pode se relacionar. Eu decido se ela pode estudar ou não. Eu decido se ela é capaz de fazer uma coisa ou não, assim, pela minha ideia mesmo, pela minha percepção, né? Eu deixo ou não deixo ela sair, de acordo com o meu desejo. E várias outras coisas que podem acontecer. A gente tem, por exemplo, relatos de familiares que escondiam as bengalas das pessoas com deficiência, outros quebravam as bengalas das pessoas com deficiência, porque entendiam que ela não era capaz de sair de casa. Então, a gente tem aqui um quadro abusivo e um quadro que muitas vezes vai derivar da dependência emocional. Como? Pode acontecer, eu vou dar um exemplo muito pequeno de cada uma das pontas, mas veja bem que são só exemplos, a gente não consegue cobrir todos esses meandros em um vídeo de 10, 15 minutos. Isso aí dava pra gente falar o dia todo.
Imagina que eu tenha um filho com deficiência. Então, meu filho que não tem deficiência agora tem deficiência. E eu entendo que ele é um deficiente. Olha só, ele é um deficiente. Por ele ter um problema X, Y, Z na perna, ou no olho, ou no ouvido, eu entendo que eu sou responsável de tudo para ele. E aí eu não faço para ele somente aquilo que eu preciso, que ele precisa. Eu passo a me locupletar nesse cuidado. E aí esse cuidado deixa de ter a função de cuidado para a função de estabelecimento de poder. Opa! Tá complicado? Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu desenrolo isso. Pega o meu filho então. Esse filho aí que eu inventei que ele tem deficiência. Vamos imaginar que ele seja um jovem cego, tá? E aí esse jovem cego, ele vai precisar de algumas questões adaptativas por ser cega, por ser um rapaz cego. Mas eu não vou me restringir a isso. Ele começa a conversar com uma pessoa que eu não gosto, porque eu não gosto, não é que eu ofereça risco para ele. E eu simplesmente tiro o celular dele. Como é que eu faço para tirar o celular dele? Eu tiro a acessibilidade. Dependendo do nível de empoderamento tecnológico, ou de como eu fizer, ele não vai conseguir colocar essa acessibilidade de volta. Tá percebendo? A sutileza da coisa? Cuidar de uma pessoa com deficiência, muitas vezes, é também possibilitar que ela se desenvolva, que é o do desenvolvimento integral, que a gente conversou. Quando você tem uma deficiência, mas você ainda tem potenciais passíveis de serem desenvolvidos e eles necessitam de estímulo para florescer. Mas aí eu não te promovo o desenvolvimento integral, muito pelo contrário, eu te infantilizo. O mesmo cuidado que você tinha ali que eu tinha com você aos 4 anos, eu vou ter quando você tiver 15. Eu vou dar comida na tua boca, eu vou cortar as comidas minúsculas e colocar no teu prato para você comer, né? Você vai ter comportamentos impróprios, eu não vou te chamar atenção porque você tem deficiência. Então isso, na aparência, pode parecer que eu sou uma mãe super, super atenciosa. Mas na verdade eu estou prejudicando essa pessoa. E eu estou prejudicando essa pessoa não é porque eu sou perversa em princípio. É porque eu preciso que essa pessoa precise muito, muito de mim. Eu preciso disso, porque é a partir desse papel da cuidadora, da mãe extremamente dedicada, carinhosa, disponível, que faz tudo pelo filho, que eu consigo me sentir útil, importante, validada como pessoa, como mulher, como mãe. Agora vamos inverter a dinâmica agora. Imagina que eu continuo tendo esse filho de 15 anos e eu trato ele como uma criança. E ele não gosta disso, mas ele não conhece outra forma de ser cuidado. E aí ele começa a me agredir. Muito, 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 muito. E aí ele começa a me tratar como se eu fosse uma escrava. Como assim você picou a carne para mim desse jeito? Eu gosto das carnes todas na parte inferior do prato. Aqui, do meu jeito. Nossa, mãe, você é burra, hein? Nossa, mãe, você é muito burra. Nossa, que ridícula. Sabe? E, assim, muita crítica, muito desmerecimento, né? Muita ridicularização, muita exposição, né? E aí a gente está gerando aqui um quadro de codependência. A gente pode ter as dinâmicas acontecendo separadas. Eu sou uma mãe agora que cuida do filho normal, né? Mas essa criança tem todos os direitos. Essa criança pode fazer tudo, esse adolescente. Esse adolescente tem todas as liberdades, e inclusive a liberdade de me agredir. E eu abaixo a cabeça. Talvez porque eu aprendi que tudo bem. Talvez porque o pai do meu filho me trate assim.
e ele aprendeu. Mas é assim que as coisas funcionam na nossa casa hipotética. Mesmo que eu não ofereça para ele um cuidado acima, a minha dependência emocional e a minha fragilidade também me impedem de me pronunciar, e ele me agride. E é uma geração, um relacionamento adoecido, e rola a dependência também, porque mesmo que ele me agrida, ele precisa muito, muito de mim. E mesmo que eu tenha a raiva dele porque ele me agride, eu estou sempre pendente desse filho. Ele não pode fazer nada sem mim. Então, normalmente, o quadro de dependência emocional, ele pode desbordar em uma dinâmica abusiva, que se retroalimenta. A gente fica cirandando, eu te abuso porque você me abusa porque eu te abuso. E a deficiência ela vai aparecer aumentando a assimetria entre as pessoas, ou seja, a desigualdade, alterando a dinâmica de poder e sendo bastante, como é que eu vou dizer isso para vocês? Danosa e difícil de emaranhar. Não é que as pessoas não se amem, elas se amam. É possível que essa mãe realmente ame muito, muito, muito seu filho. É possível que esse filho que eu trouxe o exemplo aqui ame loucamente essa mãe. Mas esse amor está tão emaranhado com outros sentimentos, raiva, mágoa, tristeza, impotência, necessidades, né, sensação de eu ter me anulado, que eu não consigo. Esse amor não consegue se expressar. É como se fosse uma água que viesse turva. A água é afeto e o que turva são os demais sentimentos imbricados no processo. Por que eu tô comentando isso para vocês? Pra gente começar a entender. Isso pode acontecer tanto na relação intrafamiliar, dentro da família, quanto também nos vínculos extrafamiliar, conjugal, né? E outros amigos também pode ter. Então a gente vai, sabendo que existe, fica mais fácil a gente se defender. Fica mais fácil a gente separar os sentimentos, fica mais fácil a gente se desvincular. E se necessário, peçam ajuda, gente. Sério. Não precisa pedir ajuda para Jobis, se vocês não quiserem por qualquer motivo, mas não vamos ficar sofrendo para sempre. É muito triste a gente viver cercado de desrespeito. A gente tem uma deficiência? Tem. Eu entendo isso. É um desafio. Mas ter uma deficiência séria, importante, não impede a gente de ter qualidade de vida. Tá bom? Um abraço grande.